E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Estante do Edu. Hoje eu resolvi trazer um vídeo para vocês mostrando a ordem cronológica, a ordem de leitura, a melhor forma de ler os livros da Anne de Green Gables. Para quem não sabe, a gente tem 13 livros da série inteira da Anne de Green Gables, algumas crônicas, alguns contos, poemas, ao todo contabilizando 13 livros, tá? Então eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho aqui, não tenho todos, tá? Tenho aqui a saga principal, digamos assim, onde envolve a Anne principalmente, tenho foco quase que 100% nela, e eu vou mostrar também os demais livros para vocês dessa coletânea inteira de 13 livros. Sei que muita gente tem dúvida de qual livro ler, até qual livro ler, paro de ler aqui, continuo, não continuo, quero saber só a história principal, quero saber as crônicas, poemas, enfim. Então eu vou mostrar para vocês quais os livros que vocês devem ler conforme o gosto de vocês. A ordem de leitura, a idade da Anne conforme cada livro e demais informações necessárias para vocês terem uma boa experiência de leitura com a escrita da Lucy Maud Montgomery, que é muito boa mesmo. Recomendo para todo mundo. Então vamos lá. Pra quem não conhece a história da Anne, a Anne é uma menina órfã que viveu no orfanato até os 12 anos e a partir dos 12 anos ela foi adotada pela Marilla e pelo Matthew, um casal de irmão que moravam numa fazenda chamada Green Gables. Como que isso aconteceu? O Matthew tá ficando velho, então ele precisa de um menino que vá trabalhar na fazenda pra ele, como ele não tem uma esposa, não tem filhos, eles vão adotar um menino, né? Era pra ser um menino. Acaba rolando uma confusão com a moça lá que faz as paradas lá de adoção. Acabam mandando uma menina lá pra fazenda, daí eles querem devolver a Anne porque eles não queriam uma menina, eles queriam um menino. Mas no fim eles acabam se apaixonando pela Anne, porque ela é uma menina bem faladora e gostaram bastante do carisma dela. Então, a partir daí começa a história da Anne. Ela é adotada pela Marilla e pelo Matthew. E a partir daí começa a história dela, as aventuras, as encrencas, as burradas que ela faz, que é muito legal. Então, eu recomendo pra todo mundo que vai ler. Então, vamos lá. O primeiro livro dessa série que a gente tem é Anne de Green Gables. É o primeiro livro. Nesse livro aqui, a gente tem a Anne dos seus 11 aos 16 anos, tá? Então, o primeiro livro, Anne dos 11 aos 16 anos. Comecem a leitura por esse. O segundo livro, a gente já tem esse daqui, Anne de Avonlea. Aqui a história se passa com a Anne dos seus 16 aos seus 18 anos. O terceiro livro dessa coletânea seria Anne da Ilha. Aqui a Anne tem 18 e vai até os seus 22 anos, tá? Nesse meio termo aqui a gente teria os dois livros que são chamados As Crônicas de Avonlea, parte 1 e parte 2. Essas crônicas a Anne tem por cerca de 20 anos, mais ou menos, mas lá na frente eu apresento os livros para vocês. Não é a crônica não tem nada diretamente ligado com a vida de Anne, mas é só para vocês saberem em que fase mais ou menos se passa a história das crônicas depois, tá? Então, o quarto livro, Anne de Windy Poplars. Nesse aqui ela tem 22 anos e vai até os 25 anos. Então, quarto livro para vocês lerem. Pro quinto livro, a gente tem Anne e a Casa dos Sonhos. Nesse daqui ela vai dos 25 aos 27 anos, tá? Sexto livro, Anne de Ingleside. Aqui já é o último livro principalmente focado na Anne, tá? Aqui ela tem aqui ela já também, do último livro para esse teve um salto grande de idade. No último ela tinha 27 anos, aqui ela já tem 34, então ela vai dos 34 até os 40 anos, então tem um salto grande. E aqui é onde a gente tem o último foco nela, totalmente focado na Anne. Depois do sexto livro, a gente já muda até o título dos livros, então a gente passa a ter, por exemplo, aqui o sétimo livro, Vale do Arco-Íris. Não tem mais o prefixo Anne, né, como tem nos demais. Seria Vale do Arco-Íris. Aqui já tem foco nos filhos da Anne, tá? Aqui a Anne vai ter entre 41 e 43 anos. Então, total foco nos filhos dele. A Anne aparece, claro, em vários momentos ali, porque os filhos dela são pequenos, então com certeza ela aparece na história, né? Então, o oitavo livro com ainda foco na história principal da Anne, não focando principalmente nela, mas sim na filha dela, Rilla de Ingleside. Aqui a Anne vai ter entre 49 e 53 anos. Então, a Anne ainda aparece, mas o foco é a filha dela, a Rilla. Então aqui a história se passa entre pré e pós-guerra mundial. Esse livro aqui é bem emocionante, a parte toda ali da vivência com a Primeira Guerra Mundial. Não tinha nomenclatura Primeira Guerra Mundial, mas sim uma iminente guerra que iria acontecer. Então, é muito emocionante. Recomendo vocês lerem isso aqui, tá? Inclusive todos os livros, com certeza. Então são nesses 8 livros que a gente tem o foco na Anne, e aparece a Anne prioritariamente com os filhos dela ali, claro. Então esses são os 8 livros que eu indico, são os que eu li, para vocês formar um ciclo de história inteiro da vida da Anne e encerrar ali, tá? Além desses aqui, a gente vai ter mais 5 livros. Crônicas de Avonlea, mais Crônicas de Avonlea, Os Contos dos Blights parte 1, Os Contos dos Blights parte 2, e os poemas dos Blight. E aí é que entra o ponto que esse livro, Os Poemas dos Blights, que é importantíssimo ler, principalmente se vocês puderem ler junto com Rilla de Ingleside. Tem um determinado livro aqui em que a Anne escreve cartas e que vão para semanais, algo assim, aquelas paradas que eram postadas em revista, tipo jornais, essas paradas assim que a galera via na época. Então a Anne escreveu muito disso aí, foi publicado, e várias dessas publicações estão nesses livros de poema. Inclusive no livro de Rilla de Ingleside tem um personagem impactante aqui, que é um dos filhos da Anne,
Anne escreveu bastante poemas, também estão nesse livro de poemas dos Blights aí. Então, se vocês conseguirem, pode terminar de ler Rilla de Ingleside, em seguida pega os poemas que vocês vão pegar bastante ligação entre um e outro, e são ligações bem assim, emocionantes. Leiam esses, depois de Rilla, leiam os poemas, e as crônicas e os contos já não é tão necessário que vocês leiam em ordem nenhuma, tá? É as crônicas, se vocês quiserem ler lá depois de Anne da Ilha, que ela tem entre 18 e 22 anos, as crônicas se passam mais ou menos entre os 20 anos da Anne, vai ter ligação com alguns personagens, não os personagens principais, mas alguns dos personagens que se passam em alguns livros da Anne, que a Anne não vai ser citada nas crônicas, tá? Acredito que não tenho total certeza. Os contos vocês podem ler na ordem que vocês quiserem, pode terminar toda essa saga e depois ler os contos. Não teria uma ordem, antes não seria, não é ideal ler antes, ler depois que terminar tudo, se vocês quiserem ler os contos, tá? Então esses são os livros, 13 livros ao todos, eu tenho os 8 principais, eu quero ler os poemas, ainda não comprei ainda, mas eu vou comprar. Acredito que eu vou comprar a série toda para terminar de ler, porque eu gostei bastante. A Lucy Maud Montgomery escreve muito bem. Eu inclusive tenho mais 2 livros aqui na estante. Esses 2 aqui, que ela escreveu também, Patty de Silverbush, A Senhora de Silverbush, também é da Lucy Maud Montgomery, segue esse mesmo padrão aí de, não sei se seria período vitoriano, mas é livro de época, romance de época, bem lentão assim, mas bem uma leitura bem gostosa. Se vocês quiserem saber mais desses 2 livros aqui, deixem no comentário que eu trago. E, gente, é isso. Se vocês curtiram o conteúdo, deixa like, comenta, compartilha, divulga aí pros amigos de vocês. E boa leitura pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o vídeo da semana que vem. Valeu e falou.